Olá, muito bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Este será o seu boletim, com 4 edições diárias, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar o seu investimento, as suas decisões. Hoje, nós começamos, claro, com as reações à eleição de Lula para a presidência da República. O dólar é o primeiro termômetro do dia, ele sobe agora 0,82% frente à real, R$ 5,33. Essa correção já era esperada, resta saber qual será a intensidade dela. O dólar se fortalece também lá fora, porque na quarta-feira tem decisão do BC dos Estados Unidos. A economia americana, como sabemos, é um porto seguro para o capital e desde a semana passada acontece o fortalecimento desse movimento de valorização do dólar. A desvalorização do real está mais forte do que outras moedas emergentes por causa da pré-eleição. A Bolsa Brasileira vai abrir só daqui a pouco e vai repercutir o resultado da eleição de Lula. Essa foi a disputa mais apertada da história do país desde a redemocratização e até agora o presidente Bolsonaro não se pronunciou sobre o resultado, o que deixa o mercado em alerta também. Olhando para as ações que são negociadas lá fora, o principal ETF atrelado à Bolsa Brasileira, negociado nos Estados Unidos, cai agora 2,77% no pré-mercado, que acaba dando uma boa indicação de como será a abertura e o desempenho do Ibovespa daqui a pouco. Nas últimas semanas, as ações do Ibovespa foram muito impactadas de forma diferente de olho nas eleições. Enquanto as ações do kit Lula se movimentavam para um lado, as do kit Bolsonaro iam para o lado oposto. E hoje não deve ser diferente. Do lado do kit Lula estão as ações que devem se beneficiar hoje, como das empresas de educação, varejo e construção de baixa renda. O Lula já falou várias vezes sobre seu plano de fortalecer o FIES, o ProUni, o que acaba beneficiando essas empresas. Elas não vinham bem, as ações dessas companhias, desses setores não vinham bem no começo do ano, mas começaram a subir nos últimos dias. Já as ações do kit Bolsonaro é composto basicamente por estatais. Essas sim devem ser as mais prejudicadas. Vocês estão vendo aí na tela os ADRs da Petrobras, que são os recibos das ações da estatal negociados em Nova York, caem quase 7% no pré-mercado, essa queda chegou a 10% agora há pouco. Bem, minha gente, aqui reside uma das maiores dúvidas dos investidores, para além da política macroeconômica e da política fiscal do PT, como será a gestão das estatais, especialmente dessa que está na tela, da Petrobras. Em segundo lugar, mas como prioridade, a definição mais urgente demandada pelo mercado é, claro, quem será o ministro da Economia do governo petista. O perfil deste ministro vai revelar muito sobre o equilíbrio fiscal da gestão petista. A expectativa, portanto, é por muita volatilidade, correção dos preços dos ativos nessa semana. Vamos passar rapidamente pelo mercado externo, os futuros americanos em queda e bolsas na Europa em leve alta. Nos Estados Unidos, como eu disse há pouco, a semana tem decisão do Fed para mais de 88% dos analistas de mercado. O BC de Jerome Powell deve subir os juros pela quarta vez seguida, num movimento fortíssimo, com uma alta de 0,75 ponto percentual. Se confirmado esse movimento, a taxa vai para um intervalo de 3,75% a 4% ao ano, que é o maior patamar desde o final de 2008, quando teve a crise financeira. Hoje, o Goldman Sachs soltou um relatório dizendo que espera que os juros americanos cheguem a 5% em março do ano que vem e depois pare de subir, claro, até porque já terá alcançado o nível contracionista que afeta tanto a economia americana como a global, inclusive nós aqui no Brasil. Na semana passada, as bolsas lá fora subiram mais de 5%, impulsionadas pela expectativa de que, mesmo com esse movimento dessa semana, o Fed vai tirar o pé do acelerador nos juros a partir da reunião de dezembro, uma certa acomodação da política monetária. Então, vai ser importantíssimo entender quais serão os próximos passos de Powell, porque aí sim o mercado consegue ancorar suas expectativas, tanto para o crescimento da economia, mercado de trabalho e, claro, para ela que é o principal objetivo do BC, controlar a inflação. Por lá também segue a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre. Até agora, as grandes empresas decepcionaram, principalmente as Big Techs. Nesta semana temos Airbnb, eBay, PayPal, Berkshire Hathaway, que é do mega investidor Warren Buffett.
Na Europa, dados preliminares divulgados agora há pouco mostraram que a inflação na zona do euro passou de 10%, chega a 10,7% em outubro, acima do projetado pelo mercado. Ao mesmo tempo, o PIB subiu 0,2% no terceiro trimestre, na comparação trimestral, e 2,1% na base anual. Esse dado do crescimento em linha com o esperado pelo mercado. Apesar disso, as bolsas sobem, recuperando as fortes quedas recentes, mesmo diante desse resultado da inflação. Vamos dar uma olhada agora, então, só para a gente finalizar aqui, o CNN Mercado, a gente vai falar um pouco de commodities. O petróleo está em queda agora, a expectativa olhando para o baixo crescimento da China, afinal de contas, o governo chinês não desiste da política de Covid zero e temos aí o petróleo em queda de 1,65%, cotado a R$ 92,22, o barril do petróleo Brent, que é a referência para o Brasil. A mesma coisa acontecendo com o minério de ferro, 4,11% de queda. Esses dois dados podem ajudar a empurrar para baixo o desempenho de empresas que são muito comoditizadas do Ibovespa aqui no Brasil. Nós vamos terminando essa primeira edição do CNN Mercado. Eu volto ao 12h25 com todas as atualizações dessa reação, primeiro dia depois da eleição aqui no Brasil, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Até lá.